Então, o primeiro inscrito, o Dr. Carlos Bahia. Boa tarde a todas, a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria muito de parabenizar pela grande qualidade de todos os debatedores, em especial aos três arautos da justiça que deram um show em Brasília, a doutora Andréa Calçada, a doutora Andréa Pachá e o doutor Sérgio Moura. Sinto muito honrado e feliz por ter vocês aqui presentes nesse ambiente tão agradável. Eu sou da Anfipa, Associação Nacional em Defesa dos Filhos, pela Igualdade Parental. Temos três diretores aqui na Baixada, desculpe-me, aqui no Rio de Janeiro. A pergunta que eu queria fazer é para a doutora Sandra. Uma das imagens postou uma violência, um abuso numa adolescente pelo padrasto. E nós temos, o mapa da violência mostra claramente um índice muito preocupante de abusos reais por padrastos, né, contrapondo a retórica de alguns revogadores da lei, que fala que são os pais os verdadeiros abusadores, né? Queria que falasse um pouco sobre isso, há uma incidência, sabe, um número aqui no Rio de Janeiro, um no Brasil, que possa referenciar esses dados, porque a gente sabe que é relevante e acontece muito, né? E um outro contraponto é a questão da parte da vida relacional, conjugal, pós-casamento, da vida contemporânea dos pais separados, né? Hoje nós vemos que o pai afetivo, o pai, eu até não gosto desse termo, né? Coloca-se o padrasto como pai afetivo e o pai biológico é somente o pai biológico, né? Juridicamente eu sei que é assim que se expressa, mas eu não me agrada como pai biológico dos meus três filhos. Então eu gostaria de saber como é que vocês vê a perda da autonomia do pai biológico em relação, contrapondo aos pais afetivos, os padrastos. Parece-me, assim, tem uma relação de muitos pais em vários estados do país, que o padrasto tem muito mais autonomia, direito, decisão, do que provavelmente o pai biológico, que quer ser um pai presente e não consegue, né? Que vira sempre um pai visitante a cada 15 dias. E esse papel do novo pai moderno mudou muito. E isso a gente vê o resgate há décadas de como está mudando esse papel do pai biológico. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu trouxe um único caso, né? Foi uma frase de uma adolescente para Sim. falar da legitimidade do que é estar falando em juízo, né? Em relação ao abuso sexual. A gente não tem dados assim, né, Kátia? O que a gente tem são dados do depoimento especial lá do NUDECA, né? A grande parte dos casos que a gente recebe, acho que a maior parte, né, acontece na proximidade de convivência da criança. É tio, é avô, é padrasto, é pai também, né? Como a doutora Andréa falou, né? Cada caso é um caso. Existe, né, o abuso. Acontece o abuso, existem casos de alienação parental com denúncias falsas memórias, e existem até aqueles casos que acontecem no ímpeto da mãe proteger a criança, né? Quando ela fala alguma coisa que vem da casa do pai, né, ou de alguém, e que qualquer indício, a mãe já assustada por vezes, por uma vivência dela, uma situação de abuso, ela, no ímpeto de proteger, porque ela ouviu aquele indício, né, não necessariamente aconteceu ou não aconteceu, e aí, no ímpeto de proteger, ela acaba, né, criando situações para afastar ela mesma, com as perguntas, com a angústia, com a ansiedade diante daquilo que a criança falou, ela acaba, né, criando uma situação, às vezes, pode nem ter acontecido. Mas assim, eu acho complicado a gente falar que a maior parte acontece, né, com os padrastos. Acontece com o pai também, a gente ouve muito, né? Anos, né, de abuso, né, sofrido por filhas. Eu acho que é muito, assim, a gente tem um número grande de padrastos, né, Kátia? E temos também Estamos consolidando, né, esses dados, e né? ainda não temos um mapeamento assim para dar um número mais exato, mas estamos trabalhando nisso ao longo deste ano. É complicado a gente fechar, né, colocar um rótulo. Posso só completar, Sandra? Essa questão, para mim, é extremamente importante, porque nós não podemos também, a pretexto de usar uma lei de defesa, silenciar e coibir a violência que, lamentavelmente, existe. Existe, é grave e deve ser combatida. Então, a oposição da alienação parental não é o abuso sexual. O abuso sexual é crime e deve ser violentamente repelido e combatido pela justiça. Havendo indícios, tem que procurar. Os casos de falsa denúncia de abuso são gravíssimos e são tão graves quanto as denúncias de abuso. O dano está causado. Agora,
a criança submetida a um abuso, quando ela é desacreditada e quando a palavra dela é posta em xeque porque por uma vitimização do abusador, é muito frequente. Eu não tenho esses números, mas é importante que esses números sejam consolidados para a gente também, a pretexto de defender o interesse da criança, não esteja permitindo o silenciamento, porque eu não consigo nem imaginar a dor de uma criança que é abusada e que não tem a palavra dela crível. Ela é desqualificada e ela é obrigada a se submeter a uma violência ainda maior, e aí dessa vez com lastro do Estado. Eu nunca tive nenhuma vez uma decisão segura nesses processos. Nunca. O que eu evitei em todos os processos que eu trabalhei antes, porque eu não tinha ainda a lei de alienação parental, mas já existia denúncia de abuso e disputa por guarda. O que eu evitei em todos os processos foi criar uma ruptura que não pudesse ser resgatada em algum momento. Então, liminar, suspendendo convívio, suspendendo guarda, eu só dei uma liminar em 20 anos e foi um caso de um abuso real de um avô contra a neta. Esse caso foi muito claro, a prova era muito consistente, e aí eu não tive nenhuma dúvida para dar a liminar. Em todos os outros casos, é uma angústia, porque você trabalha com a probabilidade. E o que eu percebo é que nessa escolha da probabilidade, os juízes, na maioria dos processos, escolhem o afastamento. E talvez isso precise de um suporte melhor para que não aconteça isso. Porque, muitas vezes, a alienação que não acontecia até ali passa a acontecer pelo afastamento e depois nunca mais você recompõe. O que também é uma injustiça profunda, você privar do convívio uma pessoa que não teve nenhum tipo de prática abusadora ou prática violenta. Então, é um terreno muito sutil, muito difícil. Assim, eu não invejo quem tem que decidir isso. Não gostaria de ser juíza para decidir essa matéria, porque qualquer que seja a solução, o dano está causado. Mas a tentativa de impedir o esgarçamento do vínculo, você tem mecanismos para fazer isso. Você tem equipe multidisciplinar que pode ajudar, e você precisa ser célere, sem ser raso. Você precisa ter o tempo do processo, mas o tempo do processo não pode ser um tempo que inviabilize também o convívio e que transforme aquele momento de solução em momento de terror para a criança. Muito difícil, gente. Muito difícil. E o que eu acho que é importante deixar bem claro, assim, eu trouxe a minha experiência do depoimento especial, né, e algumas considerações que eu fiz aqui em relação àquela criança que, né, a gente vê que provavelmente houve o abuso, o relato dela e o relato daquela que está sendo, né, alienada, que vem com essa questão. Mas que não é só isso. Isso não deve ser a única prova a ser levada em conta num processo, né? A coisa é muito complexa. Acho que é só mais um plus ali para dar um norte, mas que certamente precisa de uma intervenção, outras intervenções da mediação, estudos técnicos muito aprofundados, né, com encontros, e esse acompanhamento, isso é bem claro para mim, assim, não dá para ser só ali naquilo que ela diz, né, que às vezes a gente tem um depoimento, por isso que é perigoso, né, a gente não recomenda na maior parte dos processos que chegam para a gente depoimento especial nesses casos, mas quando acontece, né, a gente diz que, né, vai lá, diz que é importante trazer um estudo, né, porque trazer outras. Mas vocês vão fazer esse estudo? Não, a gente não faz. Lá no estatístico, assim, em termos de. A gente vem fazendo, a gente porque às vezes acontece muitas vezes assim, eu já tive muitos processos onde os padrastos são acusados, as madrastas são acusados para fazer alienação, né? Então você não deixa em contato porque o genitor vai deixar em contato com o padrasto e aí a alienação se instala. Então cada processo é um processo, né? Não dá para. A falta da celeridade, como falou a doutora Andrea Pachá, e também a impunidade, infelizmente a falsa acusação, uma vez comprovado que foi falsa, há no momento que é acusado falsamente, há uma perda, um afastamento imediato do genitor, seja ele qual for.
Até que se investiga, leva-se ano muitas vezes. A celeridade é algo utópico, né, na vara de família, em todo o Brasil. Nós temos contato em todo o estado da Federação Brasileira, em todas, tem dificuldade de ter uma celeridade para poder decidir até que se é abuso ou não, definir os fatos reais ou não. E uma vez que identificou isso, a pessoa que acusou falsamente, qual a penalidade que sofre? A denunciação caluniosa é crime, nós sabemos, é tipificado como crime, mas não é feito isso. Não, mas não é. Peraí. A gente não pode tratar um caso individualizado pelo que nós temos de sistema de controle e proteção. Então é o seguinte, uma pessoa que denuncia um abuso sexual falsamente, ela é ré num processo criminal. O controle social é esse. A lei de alienação parental prevê mecanismos que chegam até a inversão da guarda, que pode acontecer ou não, dependendo do caso concreto. Engraçado, porque você sabe que eu percebi, quando tem claro que cada um vai ver do seu lugar, da onde está sofrendo com um processo dessa natureza. As mães se ressentem da rapidez dos processos de alienação parental e os pais se ressentem da lentidão. Eu penso que os processos são lentos, eu penso que as ações são lentas, mas eu penso que existe um tempo necessário para a maturação do processo. A gente não está vivendo um momento de justiçamento. E tem uma questão, e isso eu acho que é relevante, é que tem determinados conflitos e determinados danos que, por melhor que seja a solução jurídica, não aplaca o sentimento de injustiça. Eu tenho um livro que chama A Vida Não é Justa, e não é mesmo. O que nós temos são mecanismos de controle para regular o convívio social. Isso, às vezes, pode restabelecer o sentimento de justiça, às vezes não. Para uma mãe que tem um filho morto por alguém com uma arma de fogo, a pena de 30 anos é sempre pouca para enfrentar a dor que ela passou. E se tivesse pena de morte, essa pessoa fosse morta, a dor não seria diminuída pela aplicação da pena. Então, a aplicação da pena e os mecanismos de controle têm uma finalidade, que não são restabelecer a justiça, e nem a idealização. Porque, como eu disse, nesses processos, qualquer que seja a solução, o dano já existe. Então, o que nós trabalhamos é com a redução desses danos. Como é que é possível passar por isso tudo, por essa dor desse tamanho, e conseguir seguir adiante? Quais são os mecanismos que a gente pode utilizar, os pais, as mães e as crianças, para passarem por isso? Porque quem dera que tivesse o mocinho e o bandido, que no final o bom ganhasse uma estrela na testa e o mal ardesse no fogo dos investidores. Isso aí é uma idealização. O sistema de justiça não é para isso. Então, talvez enxergar a atuação da lei como uma coisa objetiva nos ajudasse um pouco. Várias vezes, fazendo audiência, quando eu fazia compartilhamento de guarda antes da lei de guarda compartilhada, tinha uma resistência muito grande das mães, porque elas não tinham hábito, porque até então, até muito pouco tempo, e a gente está falando de ontem, um homem podia ter 10 filhos e ele era proibido de registrar esses filhos, porque a nossa legislação protegia o casamento. Então, um filho nascido fora do casamento, ele era adulterino, esse filho não ia ter direito a nada. Mudou muito rápido essa relação. E o papel desse pai, nos núcleos familiares, era assim, o pai é provedor e a mãe é cuidadora. Quando acontecia o divórcio, que também é uma coisa recente, porque antes as pessoas morriam casadas, infelizes e com os filhos, isso nunca foi um conflito. Quando acontecia o divórcio, era natural a divisão. A criança fica com a mãe e o pai paga pensão. Nunca se discutiu isso. Isso não era um conflito, nunca foi uma questão. Já tem a visita padrão, pega a cada 15 dias, pega na sexta, devolve no domingo. Ninguém nunca discutiu isso. Isso começou a mudar com a mudança das representações. As mulheres começaram a trabalhar fora, começaram a ter outras ocupações, os pais começaram a participar mais ativamente da vida dos filhos, e no momento de ruptura, o que a gente discute, além do desejo de conviver, porque a maioria dos processos, a maioria dos casais que divorciam, não tem problema, porque senão a gente ia viver num país disfuncional. O que a gente lida é exatamente com quem tem problema. São esses números que a gente tem.
E são esses números que nos impactam, porque na maioria deles são números profundamente injustos, são casos profundamente injustos. Mas a maioria não. Então, quando você divide esses papéis e você começa a usar o processo como uma forma de imposição do poder, isso faz toda a diferença. E isso também acontece. Na hora de pagar a pensão, na hora de fazer a partilha do patrimônio, não tem sido raros os processos de alienação parental ajuizados apenas nesse momento. Então você fala assim, gente, mas como que convívio é esse? Então ele não queria conviver com o filho, ele quer pressionar a mãe a fazer um acordo aqui, porque isso também é comum. Agora, é comum, mas eu não posso dizer que isso é a regra, porque eu tenho que acreditar num sistema que construiu uma lei para garantir o convívio. E é essa a finalidade dessa lei. Qualquer outra finalidade que queira se dar para essa lei é disfuncional. Então, eu aposto na racionalidade nesse sentido.